com amor, para o sustento da tua obra, tanto dos que doaram pela manhã, como os que vieram aqui à noite. E agora, Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, diante do grande desafio, da responsabilidade de trazer o recado do coração de Deus para o coração dos homens. Ó Deus, como sempre faço, te peço que o Senhor nos use para que o Eduardo fale pouco dele, mas que o Senhor nos use como alto-falante do Senhor, para que a tua mensagem seja entendida como a tua palavra aos nossos corações. Nós somos ovelhas e nós precisamos do alimento, porque nesse mundo que nós vivemos, nós temos tantas pressões, tantos desafios, Pai, e nós precisamos do encontro com a tua palavra. Ninguém veio aqui, ó Deus, ou está nos ouvindo pela internet para ouvir o que o homem acha, mas nós clamamos, Pai. Eu, como pregador, clamo pela tua dependência, as tuas ovelhas clamam para entender a voz do teu Espírito Santo, porque sabemos, ó Deus, que a tua palavra não volta vazia. E é por isso, ó Deus, que nós vamos agora examiná-la, te pedindo que o Senhor nos abençoe. É a oração que fazemos em nome do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos na série de mensagem. Em breve, muito em breve, eu vou ter ajudante para fazer esse trabalho aqui. Seja perseverante. Muitas vezes você que está nos acompanhando pela internet ou vem aqui, vai ouvir eu falar no início da mensagem alguma coisa meio repetida, porque tem sempre alguém novo. Então, eu estava orando para Deus me dar uma mensagem para esse ano de 2011, já que o ano passado foi tão difícil, e vi muitos pregadores falando como que deveria ser o ano de 2021, e eu pensei sobre a perseverança. Essa semana mesmo, olhando minha mídia social, teve uma hora que me deu uma dor no coração, porque eu vi inúmeros colegas pastores sendo chamados à glória por causa do Covid-19. Uma coisa que eu quero que você saiba do seu pastor, desse que você está acompanhando, é que um pastor batista, ele prepara a mensagem antes do dia dele pregar. Então, geralmente, terça-feira, que é um dos dias mais cheios, eu estou na igreja junto com o meu pastor sênior, e é o dia que nós preparamos a mensagem. E hoje ele falou uma coisa de manhã, que eu estava lá e eu falei assim, eu vou repetir isso na igreja de noite. Terça-feira foi antes de quarta, óbvio, mas vocês lembram que a semana passada eu pedi oração aqui pelos Estados Unidos, né? Todo mundo lembra disso? Porque havia um temor que infelizmente se concretizou, que poderia acontecer alguma coisa. Então, o pastor Jack hoje falou isso, porque ele está pregando em Jeremias, e eu digo a vocês que eu preparei essa mensagem na terça-feira. Quer dizer, não tem nada a ver com o que aconteceu na quarta, mas tem, porque Deus tem o seu jeito de agir. E eu fico muito confortável quando Deus me dá uma mensagem que eu não preguei carapuça, né? Quer dizer, eu não preparei por causa daquilo. Às vezes a gente tem um fato mundial que a gente prepara uma mensagem por causa daquilo, não tem nenhum problema. Mas, neste caso específico, não. E o título da mensagem de hoje é os benefícios da perseverança no mundo caótico. Você está acompanhando nesse boletim, a razão desse boletim incompleto é que uma vez eu estudei que quando você ouve uma mensagem, você esquece 80%, mas quando você tem a mensagem para você completar, levar para casa, você retém 90%. A mensagem de Deus tem que guardar no nosso coração, na nossa mente, e você guarda ela também na sua Bíblia, né? E nessa série sobre perseverança, antes de quarta, eu falei assim, colocar título em mensagem, gente, para quem prega uma vez ou outra, é fácil. É igual quem tem 1 ou 2 filhos, mas quando você começa a ter 5, 6, 7, deve ser difícil colocar nome nos 7 filhos. E mensagem é difícil. E eu pensei, como é que o mundo está agora? O mundo ano passado, mesmo antes da Covid, nós temos muito caos. Nós estamos vendo
as nações muito divididas. Uns falam assim, não, temos que tomar a vacina, outros dizem, não, não vamos tomar a vacina. E se alguém tivesse qualquer dúvida que nós estamos vivendo no mundo em caos, a gente viu uma das nações, para não dizer a mais poderosa do mundo, num lugar que deveria ser o mais protegido de todos, enfrentar um verdadeiro caos nessa semana, na quarta-feira. Se a gente tivesse dúvida, porque a Bíblia já diz há muito tempo que o mundo jaz no maligno, ou seja, se o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no caos. E nesse mundo de caos, nós, e é isso que o pastor está batendo na tecla com vocês, precisamos ter perseverança. Lembra que eu falei que é uma doutrina cristã, que o crente vai perseverar até o fim? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos. E um pregador, quando ele vai entregar uma mensagem, ele precisa captar a atenção daquele que está ouvindo. E por que eu tenho que ser perseverante? E hoje eu pensei assim, vamos falar dos benefícios. O que você ganha com isso? Porque o mundo está caótico. Só quem não quer acreditar não vê o caos no mundo. Então, caos, não está aí no boletim, eu coloquei o significado de caos é anarquia, bagunça, confusão. Babel, lembra da Torre de Babel? Balbúrdia, desarrumação, desordem, obscuridade, perturbação, transtorno, atrapalhada. Infelizmente, porque nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, a gente vê esse caos todo nos afetando, porque a gente vê muita confusão. Hoje, infelizmente, tem até confusão naquilo que os pregadores estão pregando, estão anunciando. Essa semana, por causa de um membro da nossa igreja que tem uma mãe que mora em São Paulo, que está nos ouvindo agora pela internet, ela quer frequentar uma igreja lá, eu entrei em contato com o presidente da Ordem dos Pastores de São Paulo, e ele me contou a confusão que aquele fato que eu preguei uns dias atrás sobre o pastor que queria reformular a Bíblia, o que causou isso no estado de São Paulo e no Brasil. Então, gente, nós não temos dúvidas que o mundo está em caos. E eu coloquei aqui um texto da palavra de Deus que nós vamos ler juntos, não está no boletim, tá? Eu transcrevi na Nova Versão Internacional, aqui de Tiago, e eu quero convidar vocês a ler juntos comigo. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aquele que mostrarem perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. E eu coloquei aqui, baseado nesse texto, vai ser um sermão meio expositivo, as provas que eu tirei desse texto, e que mostram que a palavra de Deus é uma palavra contextualizada. A palavra de Deus é uma palavra para hoje. Afastamento da palavra de Deus, que a gente tem visto, e infelizmente, até no púlpito, eu não diria as pessoas sem Cristo lá fora, porque elas naturalmente não conhecem a palavra de Deus, mas às vezes
Eu que fui professor de homilética, eu vejo o pastor pregando sobre filosofia, pregando, sendo coach. A moda agora é dizer que o pastor é coach. Uma palavra de Deus que é bom mesmo, Bíblia, a gente não vê. E quando a gente não tem a palavra de Deus, tudo isso a gente vai falar hoje, nós não conhecemos a agenda de Deus. Desconhecimento da agenda de Deus. O que é a agenda de Deus? Você lê a Bíblia, você lê Daniel, mas você lê lá em Gênesis, quando Deus fala assim, virá um que pisará a cabeça da serpente. Aí, no Novo Testamento, diz assim, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. Mas a história não encerrou, porque Jesus vai voltar. Então, a agenda de Deus inclui muita coisa que nós não vamos ver, que já estamos vendo, mas porque não conhece a palavra de Deus, sabe o que está acontecendo isso, gente? Eu falo assim, não só por vocês, mas quem está me ouvindo. Tem gente que não está lendo Bíblia, mas vai lá para o YouTube. Eu não vejo problema de ler o YouTube, mas tem gente que ouve só o homem da teoria da conspiração do YouTube, mas não examina a palavra de Deus. Aí começa a questionar as coisas que estão acontecendo. Você pensa assim, o mundo está em caos, mas Deus está no controle. Deus é todo poderoso. Deus é onipotente. O mundo está no controle de Deus. O mundo pode estar em caos, mas... E aí, as pessoas estão desconhecendo a agenda de Deus. Eu vi crente orando para não acontecer coisa que está na profecia lá de João, de Jesus. Então, quando a gente desconhece a agenda de Deus, mas por que desconhece a agenda de Deus? Tem igreja que esqueceu de falar que o motivo de você vir à igreja não é você ficar rico, ficar curado, ou isso, aquilo, outro. É a sua salvação, é a vida eterna. Então, não é de se estranhar que as pessoas não estão conhecendo a agenda de Deus. Vida religiosa teórica. O que é isso? Eu conheço, mas eu não vivo. Eu leio, mas eu não pratico. Falta de foco em todas as áreas. Ou seja, a pessoa não tem foco no que ele acredita, nos seus valores, no trabalho, nos relacionamentos pessoais. É uma completa falta de foco. E finalizando, o que acontece? Infelicidade. Gente, eu não tenho essa estatística para Orlando, mas uma cidade que eu fui pastor, Cuiabá, essa semana alguém que trabalhou comigo na Secretaria de Saúde disse que o suicídio aumentou 110%. Eu não tenho consciência aqui em Orlando. E por que isso? Por um vazio existencial enorme no coração das pessoas. Então, gente, o mundo está em caos. E essas coisas nos provam isso. Então, a gente tem a palavra de Deus para nos ajudar a como nós podemos usar a perseverança para que a gente vença essas situações. Então, a primeira coisa que eu coloquei aí, perseverança me revela como a vida cristã realmente é. Eu vou repetir aqui que talvez ficou muito claro. Perseverança me revela como a vida cristã realmente é. Gente, tem gente pregando por aí que você aceita Jesus e você não tem mais problema na vida. Você aceita Jesus, nem precisa tomar vacina contra o vírus, porque você não vai pegar o vírus. Você aceita Jesus na igreja certa, com o pastor certo, com o encontro certo. E isso, meus irmãos, acontece porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Então, quando eu venho aqui para Tiago, no capítulo 1, vamos ler juntos? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso aqui é Bíblia. E se a gente olhar, eu poderia passar uma noite só nesse primeiro ponto com inúmeros versículos. A gente vai ver que a provação,
que as dificuldades fazem parte da vida cristã. Quanto mais cedo a gente entender isso, melhor vai ser para a nossa vida espiritual. Então, quando eu sou perseverante, eu entendo que a vida cristã não é um campo florido, um mar de rosa, uma Disneylândia, mas eu entendo o que Jesus disse, que no mundo nós teríamos que passar por aflições, mas que Ele estava conosco. Qualquer outra maneira de se entender vida cristã é uma fantasia. E sabe o que acontece com isso? Eu lembro muito bem, eu tinha acabado de sair do seminário e começou muito essa teologia da prosperidade. Começou muito essa questão de se o crente vai na igreja certa ele não fica doente, porque a intenção disso era mercadológica, dizer assim, quem é batista é um crente mais ou menos, porque lá eles ficam doentes. Na nossa igreja, o pastor ora e ninguém fica doente. Isso não vem de Deus. E aí a pessoa vive num mundo de faz de conta, porque promete para ele uma coisa que a Bíblia não prometeu. E aí ele vem para a igreja porque ele está carente, ele não conhece o Evangelho. E aí ele fica decepcionado com Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso, porque a palavra de Deus diz o que acabamos de ler agora. Então, quando eu, pastor, estou ensinando a você, perseverança é importante porque me revela como a vida cristã realmente é. Como eu gostaria que as pessoas que a gente quer, as ovelhas, os amigos, não ficassem doentes, que não morressem, que a gente não tivesse acidente de trânsito, que nada de mal acontecesse ao cristão, mas nós, quando aceitamos Jesus, não temos a lâmpada de Aladim que a gente esfrega e tem 3 pedidos certos na nossa vida. Não. Segundo, perseverança me ajuda a entender a agenda de Deus. Lembra que eu falei da agenda de Deus? Que as pessoas não estão entendendo? Voltemos aqui para Tiago, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler bem pausadamente. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Queridos, existe aqui um problema. Quando eu saí do Brasil, eu conheci mais a gente do que quando eu morava no Brasil. E uma vez eu tive um curso com um pastor norte-americano e ele fez uma leitura muito importante. Talvez você vai ficar triste comigo, mas eu quero dizer uma coisa, nós latino-americanos somos imediatistas. Nós não gostamos muito desse negócio de esperar. Aquele salmo, esperei com paciência no Senhor e o Senhor ouviu a minha oração, é meio fora de moda para nós que somos do Brasil. E aí o que acontece? Deixa eu contar para vocês. As igrejas que falam assim, você vem aqui no culto agora, que você vai resolver agora. Olha, eu quero ouvir esse pastor, mas esse pastor que diz assim, olha, tem uma agenda, tem que esperar, não é agora. Eu lembro da escola bíblica dominical que disse assim, Deus tem 3 respostas para a sua oração. Sim, não, espera. A mais difícil é espera. Porque a gente não gosta de esperar na fila do banco, não gosta de esperar quando Deus vai mandar a varoa para o garoto ou o varão para a menina. Nós não gostamos de esperar coisa nenhuma. E aí é a razão sociológica porque as igrejas que prometem agora, aqui e agora, lotam e transbordam de pessoas. Mas o que acontece? Vem o dia a dia e Deus tem a agenda dele, que não tem nada a ver com a sua. Aliás, nós somos servos e Ele é o Senhor. Ele manda e nós obedecemos. Ele está no controle e a gente está no curso da história. Então, quando Deus tem a agenda dele, é melhor a gente se conformar com a agenda dele. Aí Tiago diz aqui assim, olha, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Porque o agricultor sabe, Deus, Ele está no controle, e ele usa esse simbolismo aqui, Tiago, sobre o agricultor que plantou.
Eu plantei maracujá na minha casa, quem já foi lá já viu, eu tô doido por maracujá sair, mas o maracujá tem um prazo dele. Eu quero maracujá hoje, mas não é assim. E aí eu tirei 2 outros versículos também de Tiago. Vamos arredondar 2020 anos atrás. Tiago disse: a vinda do Senhor está próximo. Se estava 2020 anos atrás, o que dirá hoje? E aí ele diz também: o juiz está às portas. Ou seja, até 1 segundo antes da volta de Jesus, Jesus está ali para ser o nosso advogado, para nos salvar, para você se arrepender, seu nome ser escrito no livro da vida, mas na hora do juízo, ele será o juiz. Meus irmãos, esse tempo caótico que nós estamos vivendo está atacando tanta teologia. Vocês já ouviram falar desse negócio de nova ordem mundial? Ah, quanta gente falando nova... Gente, nova ordem mundial é mais velha do que qualquer outra coisa. O diabo quis fazer isso lá no Jardim do Éden. Não tem nada de novo. E aí, as pessoas esquecem o que a Bíblia diz. A igreja de Jesus vai ser perseguida. Nós vamos ter fome. Nós vamos ter guerra. Nós vamos ter tudo isso. Gente, nós precisamos de perseverança porque o que há de vir não é nada comparado ao Covid-19 que nós estamos vivendo agora. E a gente já viu tanta gente se afastando da igreja, se afastando de ler a Bíblia, se afastando de orar, perdendo a perseverança. Em todos os momentos que eu tenho ido pregar a palavra de Deus pela internet, eu tenho falado: você que está fora da igreja, volte! Porque você precisa estar preparado, porque nós só estamos no test drive. Sabe o que é test drive? Você vai comprar um carro, antes de você dirigir de fato, você tem um direito a ter uma amostra grátis. É um spoiler do filme. Aquilo que vai acontecer, nós estamos tendo agora uma visão do que vai acontecer para frente. Mas tem que não, isso não vai acontecer. Vamos orar para Jesus não deixar perseguir a igreja. Vamos orar para a gente estar firme. Se vier perseguição, você ser aquele que vai perseverar. Porque como que eu humano, vou dizer para Deus assim: Senhor, não cumpre as suas profecias, não cumpre a tua palavra. Esquece que está escrito no livro de Apocalipse. Esquece que Jesus falou. Como você, pode rasgar a agenda de Deus? Terceiro, perseverança me amadurece. Como pastor, minha missão é ir fazer discípulo. Eu durante muito tempo fui pastor de igreja já estabelecida, mas eu encontrei na minha vida algumas coisas que me faziam mais parecer um bombeiro do que um pastor. E eu falei assim: não, o meu ministério na terra é para alcançar quem não tem Jesus e quem quer amadurecer para ser discípulo, produzir para o reino de Deus. E quem é que produz para o reino de Deus? É quem não tem religião, mas tem vida cristã, vida de relacionamento com Deus, cristão maduro. Vocês vão rir, mas eu conheço cristão que tem medo de passar debaixo de escada, tem medo de gato preto, tem medo de macumba na encruzilhada lá no Brasil. Se eu aceitei Jesus, eu estou com aquele que escreveu o nome no livro da vida, o que já venceu todas as coisas. Eu citava quarta-feira no culto de oração que uma vez eu chamei uma pessoa para orar no culto. A pessoa nunca voltou mais na igreja e eu fui visitar. E por quê? Não, o senhor me chamou para orar no culto. O senhor nunca mais me chama para orar no culto. Eu não volto mais na igreja. Perseverança me amadurece. Vamos lá, Tiago, capítulo 1. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Maturidade vai trazer na sua vida integridade.
Integridade tem a ver com ética, com caráter, com essas coisas bacanas e boas, que o mundo caótico está em falta. E aí Tiago, lá no capítulo 5, ele diz de novo, sede também pacientes e fortaleçam o seu coração. Então, o bom desejo de Deus é que você, ao ser perseverante, você vai amadurecer. Sabe por quê? Você fala assim, tá difícil, mas eu vou continuar lendo a Bíblia. Tá difícil, mas eu vou continuar olhando. Tá difícil, mas eu vou continuar na igreja. Eu não posso ir lá na igreja hoje, eu vou assistir pela internet. Mas você persevera, você vai indo. E aí você está mostrando para Deus, para você, e você começa a ser um cristão maduro, que minha mãe, que está me ouvindo lá no Brasil, tinha uma expressão para crente que não é maduro. Vocês conhecem uma plantinha, um capim no Brasil chamado dormideira, mimosa budica? É um capim que você passa o pé assim, ele, né? Então, muitas vezes no meu tempo de cristão, qualquer coisinha que o pastor falava, uma vez eu preguei um sermão igual a esse, preparado antes, eu disse assim, não adianta ser crente na igreja e ligar com a mulher em casa. No final do culto, o diácono estava na porta me cercando e disse assim, pastor, o senhor nunca mais prega uma mensagem de carapuça. Eu falei, mas eu não preguei, porque ele tinha brigado em casa com a esposa, e naquele dia o Espírito Santo falou aquilo na mensagem. Então, crente maduro é aquele que sabe elaborar a palavra de Deus, e ele puxa para ele, falando assim, se Deus está falando comigo, tem alguma coisa que eu preciso mudar, porque não é que o pastor quer, não é que o pastor está manipulando, mas porque aquilo é o melhor para a minha vida espiritual. Então, esse é o crente maduro, não é aquele que fica chateado, qualquer coisa, ele chamou para orar e não vem mais no culto. Quarto, perseverança me faz ser uma pessoa focada, com foco, né? Vamos ler aqui juntos? Está falando de oração, ó. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Gente, foco. Eu tenho em casa um aparelho, eu gosto, amo astronomia, né, Anderson? Já foi lá e vocês um dia vão ser convidados. A gente, para poder olhar para uma estrela, tem que mexer no telescópio para dar foco, para a imagem ficar clara. Então, foco tem a ver com uma palavra chamada visão. O problema é que, como um pastor tradicional, assim que eu sou, quando eu falo visão, alguém fala assim, ele necessariamente tem que ter visto um anjo, tem que ter tido um sonho. Não, visão é algo que Deus põe no coração do cristão, não só de pastor, que é uma missão que você tem que fazer. Você acorda, dorme. Quer saber de visão? Vai lá em Neemias. Você não vai ver nenhum anjo aparecendo para Neemias. Neemias tem uma visão de Deus que tinha que ajudar a recuperar Jerusalém e o templo. Só que para você ter uma boa visão, por isso que a gente tem que usar esse instrumento chato chamado óculos, porque nosso olho tem um probleminha que tira o foco. Então a gente usa o óculos para poder enxergar de perto e de longe. O que acontece, gente? Eu vi esse padrão. Eu trabalhei como ombudsman e eu atendia muitas pessoas. E, para minha tristeza, às vezes alguns membros de outras denominações mais radicais iam lá para fazer reclamação de um outro funcionário que tinha um cargo de chefia sobre ele, muito sem razão. O que acontece? Uma pessoa sem foco, ele deseja uma coisa hoje, amanhã ele deseja outra e depois da manhã. Isso pode ser em todas as áreas da vida. Só que quando você entende que Deus está falando com você uma coisa, eu quero te avisar, Deus não é Deus de brincadeira, Deus de confusão. Quando ele chamou, Abraão, sai da tua tenda, olha lá para as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que o Senhor Deus te deu. Se você ler lá o Velho Testamento, só tem uma terra prometida,
foi difícil para chegar lá, porque teve que ter o quê? Perseverança. Ele não chegou, mas a descendência chegou. Mas eu conheço gente que Deus um dia mandou fazer isso. Ah, não, eu pensei que Deus estava mandando, ele mandou para cá. E aí no outro dia, não, já não é mais aqui, é para lá. Então, nesse tempo aqui em Orlando, tem gente que fala, pastor, estou indo para Orlando. Não, mas eu acho que eu vou para Los Angeles. Não, vai ser Nova York. Aí eu falei, opa, aí eu vou logo numa questão. Desculpa, eu não estou sendo preconceituoso, mas isso é pesquisa. Qual grupo religioso você é? E eu vejo que algumas pessoas acham que Deus fica brincando com a gente e joga para lá e joga para cá. Deus não é assim, gente. Você ora e Deus vai falar com você uma coisa. Agora, sabe o que vai acontecer? Isso que Deus falou vai crescendo, crescendo, porque a visão que Deus nos dá, ela só vai amadurecendo, crescendo, mas Deus não mandou o povo ir para a terra prometida e depois mandou para a China, para o Brasil. Não, é a terra prometida. Então, quando Deus fala para você falar uma coisa, você obedece e segue a visão de Deus, precisa ter foco. Porque uma pessoa desfocada, gente, é um problema. Um marido desfocado, uma esposa desfocada, um filho desfocado, pais desfocados, um pastor sem foco. Por isso que a Bíblia, lá em Efésios, diz, eu darei um como os presbíteros, e a gente vai olhar lá no grego original, é episcopos, é aquele que enxerga longe, é aquele que tem a visão do amanhã, é aquele que sobe em cima de uma árvore, ninguém está vendo aqui, só tem floresta e sobe lá em cima, o caminho é por ali, ó, da esquerda, direita, vamos lá. E eu quero dizer uma coisa para vocês como pastor. A melhor coisa é quando você tem foco em tudo na sua vida. Então só a perseverança me dá a certeza de que eu tenho que fazer uma coisa e que às vezes tem umas dificuldades no meio do caminho. E aí eu insisto, eu vou. Porque eu sei que aquilo que é que Deus quer que eu faça. Então eu vou. Porque não é porque é Deus que está mandando, que é Deus que mostrou, que vai ser a mil maravilha. Leia, abre a mão, né? Então, esse texto diz que o homem desfocado é como que? A água do oceano. Vai ali em Cabo Canaveral e veja como é que a água do oceano está assim para baixo. E aí diz assim, não vai receber nada do Senhor. Por quê? Ele um dia ora por uma coisa, outro dia ele ora por outra. Ele ora, mas fala assim, Deus não vai me responder. Pelo que você está orando? Eu sei que muitas vezes a gente fala com um imigrante, é igual eu, estou orando pelo meu green card. Então, eu tenho um foco de oração. Às vezes você está orando por um visto, está orando por uma resposta de oração, às vezes orando muito tempo, mas pregando expositivamente eu fico muito à vontade quando esse texto diz, se você tiver foco, não tiver dúvida, persista, porque quem não tem foco é que não vai receber nada de Deus. Não vai entender aonde Deus quer te mandar. Não vai entender o que Deus quer da sua vida. Não vai ser perseverante em oração. Então, isso não compensa. E finalizando, perseverança me traz felicidade. E eu tenho certeza, não vou fazer isso. Se eu pedisse, quem quer ser feliz aqui? Todo mundo ia levantar a sua mão. Porque a busca da felicidade é uma das coisas que o ser humano tem intrínseco à sua natureza. E aí, que diz o texto aqui, ó. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. O meu estilo de pregação vai enfatizar que a maior felicidade que você tem é de ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E se você está em casa e ainda não aceitou Jesus, essa é a maior felicidade, razão pela qual a igreja prega todo domingo o culto evangelístico que pregamos pela internet. É para que você seja feliz de verdade. Mas quando nós
que já aceitamos Jesus, já sabemos que temos essa felicidade, então nós aprendemos da palavra de Deus que tudo que eu perseverar só vai me trazer felicidade. Se Deus me deu, se Deus me mostrou e eu perseverar naquilo, não vai trazer a você tristeza. A bênção de Deus não é seguida de dor. A bênção de Deus, ela é bênção. Então, foco. Além da salvação, vai te trazer uma vida cristã eficaz, um bom casamento, uma boa criação de filhos, bons projetos materiais, bom envolvimento com o reino de Deus aqui na terra. Mas isso só encontra quem é perseverante. A pessoa que não é perseverante, ela não tem esses benefícios. Amém? É nessa série, durante um mês, especificamente eu vou falar muito sobre perseverança, o ano todo é o tema, mas querendo influenciar você, a você colocar a sua vida, o seu coração diante de Deus, para que Ele mostre, se você é perseverante, continue, se você encontrou em você algum sinal de que você não está sendo perseverante o suficiente, é aquilo que eu falei a semana passada e uma pessoa me pediu pela internet: conheça você mesmo e trabalhe nos seus pontos para que Deus use sua vida com perseverança. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse instante. Nós estamos encerrando a mensagem. Quero convidar o nosso irmão Jerry para fazer uma oração para as pessoas que estão em casa, Jerry, e por nós que aqui estamos, para Deus completar essa mensagem da maneira como Ele quiser. Nosso Pai, te damos graças ao Pai que o teu Filho é a âncora da nossa perseverança. E nele podemos todas as coisas para as quais tu tens nos chamado. Sendo bons maridos e esposas e pais e filhos e cidadãos exemplares para este mundo que, como o pastor falou, já é de maligno. Pedimos ao Pai a tua força, que Cristo seja em nossas vidas